Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Feliz ano novo para aqueles que não estavam comigo. Mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis 6, verso 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Amém? Amados, noite de Santa Ceia, não é? Nosso primeiro culto de ceia do ano de 2020. E pensando, conversando com o Pai, dando vazão para os pensamentos, que Ele põe na minha cabeça, não tem como escapar dos acontecimentos da atualidade, não é? E terminando hoje a preparação aqui, estudando, olhando a Bíblia, eu vou tentar falar um pouco para os irmãos daquilo que o Senhor colocou no meu coração, sobre as coisas desse mundo e sobre as coisas de Deus. Eu coloquei um tema nessa mensagem que para nós vai ficar como a soberania de Deus e o poder terreno. Amém? Nós estamos passando agora por um momento onde muitas pessoas que acompanham noticiário, que acompanham política, que acompanham os acontecimentos no mundo e que levam a sério essas coisas, eu tenho certeza que estão preocupadas, porque você querendo ou não, esse acontecimento que houve lá fora nos Estados Unidos, pode sim afetar brasileiros, portugueses, alemães, chineses, porque todos os políticos, eles têm uma ligação, todo país tem uma ligação um com o outro, seja ela comercial, algum tipo de ligação, um país tem com o outro. Então, ou seja, todo país tem uma dependência um do outro. Então, nós dependemos dos Estados Unidos para alguma coisa, nós dependemos do Oriente para outra coisa, e eles dependem de nós para algumas coisas que lá não tem, não é? Diga-se de passagem, as melhores frutas vão para fora, não é? Tudo que é de bom produzido aqui vai para fora, porque se paga melhor. Então, ou seja, todos os países têm uma dependência um do outro. E isso influencia em muita coisa em nossas vidas. Primeira parte é aquilo que o pastor falou aqui. A nossa parte é orar. Orar e confiar em Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar vendidos também e amedrontados, mediante só aquilo que é veiculado. Eu escutava uma entrevista via telefone de um apresentador com o nosso presidente, e eu vi ali o apresentador forçando algumas respostas que o nosso presidente não podia dar. Porque ele já explicava, tem coisas que se eu falar aqui, dependendo de como for veiculado, acontecem coisas terríveis. Então, o que nós ouvimos hoje da nossa mídia é aquilo que a mídia quer que nós ouvimos. Ela nunca vai trazer 100%, ela nunca vai trazer a realidade. Ela vai trazer aquilo que a população pode ouvir. E eu entendi isso perfeitamente nas palavras do nosso presidente. E ali aquele apresentador, por várias vezes, ele insistia, né? Teve uma hora que o presidente até, ele deu uma levantadazinha no nível de voz, para que o apresentador parasse com as perguntas, porque ele estava insistindo demais aonde o presidente não podia falar. Entende essas coisas? Entende a gravidade do acontecimento? Né? Nós estamos a tantos quilômetros desse país, a tantos quilômetros do outro que foi atacado, mas nós podemos também sofrer alguma coisa se a nossa liderança não souber agir nesse momento.
Entenda bem, o nosso país tem ligações com o país atacado. O nosso país tem ligações com o país que atacou. Entende? Que ovo que fica na mão da nossa liderança? Qual o passo? Como que ele vai dar esse passo? Como que eu vou apoiar? Como que eu vou me posicionar para que o país inteiro não sofra? Porque se ele for extremamente para um lado, ele vai sofrer consequências de qualquer jeito. Mas entre isso tudo, Deus está vendo essas coisas. Deus está vendo todos esses acontecimentos e Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ele tem o controle. Se Ele quisesse que aqueles mísseis não acertassem aquele alvo, não acertaria. Não acertaria. Porque eu tenho certeza, eu tenho a plena convicção na soberania do meu Deus. Tudo aquilo que o homem faz, tem a permissão dele, seja de bom, seja de ruim, tem a permissão de Deus. E nós estamos vivendo um momento hoje de alta tecnologia. A tecnologia está muito avançada, a tecnologia bélica, armamentos militares, está muito avançado. Então, ao passo que ele pode fazer alguma coisa lá, ele pode fazer em qualquer outro lugar. E se você olhar para o nosso país, se você for pesquisar a tecnologia bélica do Brasil, você vai ver que a gente não está tão avançado assim. Temos bons militares, temos bons profissionais, mas a nível de guerra, o Brasil não tem essa tecnologia. O Brasil não tem poder para se defender da tecnologia que tem lá fora. Então entende como que você tem que saber ser político? Mas eu não quero aqui me prolongar em política, não. Nós lemos aqui em Gênesis 6:5 que a maldade já estava o quê? Atuante na terra. Correto? Desde a queda de Adão, de acordo com o seu tempo, ou seja, o que eles possuíam ali naquele momento, o homem já era mau por si só. Ele não tinha tecnologia, ele não tinha poder bélico, mas ele tinha o quê? A intenção má no coração. Ele tinha um coração caído, um coração voltado para o mal. Então, no limite de cada um, naquele presente momento ali, aqui do capítulo 5, capítulo 6 do verso 5, Deus vê que a maldade já estava o quê? Trabalhando ali no meio daquele povo. E o tempo vai o quê? Passando. E o mal, ele não vai ficando atrasado, ele vai se atualizando, de acordo com o tempo de cada um. Entende essas coisas? Não fica parado, ele não vai atuar da mesma forma que ele atuou nesses primeiros homens aqui. Ele vai atuar de forma diferente hoje, porque senão vai ficar um pouco fácil para a gente driblar. Não é difícil, é só resistir. Mas, como diz a palavra, né, a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. E tem hora que essa milícia de carne aí costuma ganhar. E nós saímos tristes em algumas situações. Mas veja o seguinte, mais para frente um pouquinho, em Gênesis 17, vai falar assim para nós. Em Gênesis não, perdão. Jeremias 17. Jeremias 17, do verso 9 e o verso 10, só a parte A. Olha só o que o Eterno fala na boca do profeta. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Pesadas essas palavras, né, amados? Aí o Senhor fala, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. O seu coração, o nosso coração pode ser enganoso.
Ele pode ter maldade nele, mas Deus, Ele prova, Ele esquadrinha, Ele sabe perfeitamente qual é a intenção de cada um aqui dentro. Ele sabe perfeitamente qual é a intenção dessas nações com o que está acontecendo aí fora. A pessoa pode veicular o argumento que ela quiser, mas em quem que nós vamos confiar? Quem que é aquele que é potente para nos salvar e nos livrar? Quem que é aquele que conhece a intenção de cada coração? Não é Deus? Então você pode até ouvir as entrevistas, as reportagens, pesquisar, mas primeiramente você tem que confiar totalmente em Deus, porque Ele sabe verdadeiramente qual foi a intenção daquele que atacou. Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo essas coisas no mundo? Ou seja, o povo de Deus, ele já vem sendo alertado há muito tempo de que essas coisas iriam acontecer, de que um país ia atacar outro país, um povo ia atacar outro povo. Então, são coisas que te alarmam, mas também não pode nos desesperar, porque a nossa confiança não pode estar no homem, nem no poderio do homem. A nossa confiança tem que estar em quem? Em Deus. É nessa hora que nós temos que descansar. E já eu vou te passar a conclusão disso. Por que você tem que descansar em Deus mediante a todos os acontecimentos desse mundo? Confiar plenamente nele. Desde o dia em que você foi resgatado por ele. Aonde houve o arrependimento, onde houve a mudança de vida, aonde houve ali a sua conversão genuína, é desde esse dia. A nossa confiança em Deus, ela tem que crescer cada dia, degrau por degrau. Porque Ele sim é soberano. Deus está sobre tudo. Deus está no controle de tudo. Entende? E aí, em Marcos capítulo 7, vai nos falar assim. Em Marcos capítulo 7, do 21 ao 23, vai nos falar assim: porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os frutos dos homicídios e adultérios, avarezas, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, entenda bem como que Deus conhece o ser humano, a quem Ele criou. Como que Deus sabe de todas as coisas. Você pode tentar com a melhor intenção do mundo, você pode tentar dar um jeito, você pode tentar camuflar ou até encenar alguma coisa, para que aos olhos humanos, a sua intenção, o seu gesto, seja bonito, seja plausível, está entendendo? Mas quem que está ali acima de tudo e vendo a verdadeira intenção daquilo? Aquele que conhece todas as coisas. Aquele que conhece verdadeiramente o que brotou, de onde brotou isso no nosso coração. Por que nós tivemos essa atitude? Por que nós fizemos isso? Por que nós falamos aquilo? Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Porque a maldade já estava o quê? Dentro do homem. O que aconteceu lá no Éden, amados? O homem comeu a desobediência. O que Deus falou para Adão? Olha, você pode comer de todo o fruto aqui, mas daquela árvore ali no centro ali, você não come dela não. O que o homem fez? Ele comeu justamente aquilo que não podia.
Ele comeu do fruto que caracterizaria para ele uma desobediência. Então ele engoliu a desobediência, ele mandou para dentro dele. Então entrou no corpo do homem uma atitude de desobedecer a Deus. Então daquele momento em diante, o homem passou a ter esse poder. Optar por obedecer ou não obedecer a Deus. Porque ele ficou conhecedor de quê? Do bem e do mal. Diga-se de passagem, será que nós temos a ciência 100% daquilo que é bom e daquilo que é mal? Será que temos? Nós temos consciência do erro. Nós temos consciência de uma maldade, mas nós sabemos a fundo o que aquilo pode gerar, o que uma mentirinha pode gerar, o que uma palavrinha às vezes que você solta, não é? Que qualquer outra pessoa pode falar, o que ela pode gerar, o que vai acontecer lá na frente. Entende? O homem, quando desobedeceu, ele tornou-se conhecedor do bem e do mal, mas ele estudou a fundo o que é bem, o que é mal. Nós estamos estudando aquilo que é bom hoje. O que é bem? É estar na presença de Deus, é obedecer a Deus, é estudar a palavra de Deus. Isso são coisas boas. Isso é nos tornarmos conhecedor do bem. Porque quando você anda na presença de Deus, estuda sua palavra ou obedece, você está conhecendo o caminho do bem, um caminho que vai te levar a Deus. Mas muitas das vezes o caminho do mal a gente passa por despercebido. É o acidente do pecado. Você vai lá, erra, depois se arrepende, mas, sabe, sem ter a ciência daquilo que você está fazendo. Sem ter o pleno conhecimento. Não, peraí. Se eu falar isso com ele, se eu falar isso com ela, pode ser que eu gere algo terrível nessa pessoa. Se aquele irmão, se aquela irmã vê eu fazendo isso, o que será que vai acontecer com ele? Entende? Não é simplesmente só você. É em quem está ao seu redor também. Porque você não pode também ser pedra de tropeço para o seu irmão. Com seus gestos, com a sua atitude, levar o seu irmão a pecar. A sua salvação ela é individual, correto? É individual. Só que os seus gestos e a sua atitude, ela é coletiva. O que a gente fala, o que a gente faz, reflete nas pessoas. Reflete no irmão. Reflete naquele que não está na presença de Deus. Principalmente o que não está na presença de Deus. Pense bem, se o cristão que vem para o culto, ouve a palavra, adora o Senhor, não tem um conhecimento muito profundo da palavra, imagina quem não está na presença de Deus, que vive uma vida secular, normal aí fora. Então qualquer coisa que um cristão faz, gera o quê? Escândalo, gera escárnio. Entende? Porque em tudo a gente tem que tomar cuidado. Então, olha só, voltando aí no Adão. Adão comeu a desobediência. E o mal começou a sair de onde? O mal estava fora. A ordenança estava lá fora. Ele pegou a ordenança como desobediência e comeu. Ele botou o mal dentro. Por isso que de dentro do homem geram as coisas, porque ele internalizou, ele botou para dentro aquilo que ele não deveria colocar. Entende? Ela estava do lado de fora, mas o que o inimigo fez? Ele armou um plano, Satanás armou um plano para ludibriar Eva e fazer com que ela comesse, através do quê? Da fala. Tem muitas pessoas que levam o irmão na conversa. Você já teve um encontro com algum vendedor bom de lábia? Tem vendedor, amado, que vende até nó em água. Porque o cara é bom para falar. Ele sabe te trazer para perto dele. Ele sabe conversar. Te vende navio afundando e você compra rindo.
Tem pessoas que têm esse dom, o dom para falar, o dom para trazer você para perto, o dom para prender a sua atenção. A pessoa já nasceu com aquilo. E Satanás usou o que para Eva? A conversa. Colocou ali para ela de uma forma onde ele estava perguntando para ela, mas afirmando. E aí já te confundiu totalmente, porque muitas pessoas não dominam 100% a língua portuguesa. Então, dependendo de como você colocar as coisas, ele vai entender de uma forma, mas você está colocando de outra. Querendo o quê? Pegar alguém. Alguém aqui já assistiu algum vídeo policial? Quando a polícia pega um bandido, pega dois. Vocês já repararam que eles colocam um de um lado e um do outro? Eles não deixam os dois juntos quando pega? Porque um policial está lá perguntando e o outro está aqui perguntando. Aí os dois se juntam e dão as informações para ver quem está caindo em contradição. Eles fazem as mesmas perguntas. Um responde uma coisa, o outro responde outra. E eles vão apertando, de repente eles já pegam a contradição, porque eles são treinados para isso. Falou, opa, está aqui o erro, são eles mesmos. Eles nunca deixam os dois juntinhos. Isso é usar o quê? A palavra, o dom, o português, interpretação, saber interpretar um olho, um posicionamento. Isso tudo são dons, são estudos. E o inimigo usou dessas coisas. E aí, aconteceu o que aconteceu. Em Provérbios 22, 28, 26, vai dizer assim, Provérbios 28, 26. Provérbio 28, verbo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Vocês estão percebendo que desde o início aqui nós estamos falando de coração, de intenção. Muitas pessoas confiam muito no sentimento. Eu já fui muito assim, e já me dei muito mal. Já quebrei muita cara confiando no meu coração, confiando às vezes, achando que aquilo que eu estava fazendo era bom, que aquilo era uma bondade minha, e muitas vezes eu me dei mal, eu me entristeci, para lidar com as pessoas. Isso não é relacionado a relacionamento, não, é para lidar com as pessoas, confiar demais, está entendendo? Eu era uma pessoa muito assim, que eu confiava muito, então eu achava que quando as coisas que eu fazia e o que eu sentia, eu achava que era o caminho certo, que era aquilo que eu estava fazendo era legal, e muitas vezes não era. Aí Provérbio vem falar isso para mim, não é? Até sumiu aqui de novo, mas é o 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Olha só, o que pode te ajudar a escapar das ciladas desse mundo? A sabedoria. E onde nós vamos encontrar sabedoria? Lendo grandes livros, estudando filósofos, estudando grandes engenheiros? Não, nós vamos encontrar sabedoria onde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá sabedoria para escapar das ciladas, para escapar do sentimento errado do nosso coração. Então, como que você faz para ter uma vida onde você tenha certeza que está no caminho bom, tenha certeza de que está fazendo as coisas certas? Dentro da palavra de Deus. Só ela que vai te dar sabedoria para você agir. O momento de falar, o momento de levantar a mão, ela vai te dar sabedoria. Em 1 Coríntios 12, verso 8, parte A, vai dizer assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Essa palavra que o Espírito te dá, ela serve para você. Primeiramente, você tem que aplicar a palavra de Deus na sua vida. Não fica aí perdendo o seu tempo estudando a palavra só para aplicar na vida do outro, não.
A palavra tem que ser aplicada a você. Então, quando Deus dá o dom da sabedoria da palavra, primeiramente é para aplicar aonde? Na nossa vida. Porque aí você vai ser sábio e vai conseguir escapar. E depois aplicar esse dom na vida do próximo. Então, tudo que Deus nos dá, primeiramente, é para nós. Ele está dando para você. Ei, Ele te chamou para ser pastor, Ele te chamou para ser pastora, Ele te deu dons. Você vai aplicar esses dons aonde? Em você. Você vai ver Deus agir na sua vida através daquilo que Ele te deu. E depois você vai passar para frente. Passar adiante. Mas primeiramente, olha o que diz o mandamento. Ame quem? O seu pastor e depois a Deus? Como é que a palavra nos diz mesmo? Amar e ao próximo. Então, está entendendo? A gente tem que saber aplicar essas coisas. Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Deixar acontecer um perverso coração é a partir do momento onde nós nos afastamos de Deus. Toda vez que nós nos esfriamos em oração, toda vez que nós nos afastamos de Deus na sua palavra, a perversidade do mundo começa a se aproximar. Os pensamentos maus começam a vir com mais frequência. E aí nós vamos o quê? Nos afastando. E é nessa hora que nós temos que ter sabedoria. É nessa hora que a palavra de sabedoria tem que ser aplicada na sua vida. A luz vermelha tem que acender na sua cabeça. O que eu estou fazendo? Olha como está a minha vida. Por isso que muitas pessoas saem da presença de Deus, porque não aplicam a palavra na sua própria vida, no acontecimento do seu cotidiano. Por que eu estou assim? Por que eu parei de orar? Por que eu parei de ler? Por que eu parei de ir na igreja? Aplica ela a você. E você vai conseguir o quê? Escapar desse acontecimento. Está entendendo? Não deixe que isso aconteça. Não deixe que o seu coração produza esses sentimentos. Porque isso leva à morte espiritual. Leva o ser humano a morrer. O cristão a se afastar de Deus, a se esfriar. Então nós vimos que pelo poder do homem, ele pode fazer várias coisas. Amado, o homem tem poder e sabedoria para fazer várias coisas, tanto para o bem quanto para o mal. No presente momento, nós vemos agora o homem fazendo coisas ruins, usando a sua sabedoria, usando a sua tecnologia, com um intuito que só Deus sabe o que está no coração dele. Mas tanto os poderosos como os pequenos podem fazer qualquer tipo de atrocidade. Só que, é como eu falei lá no início, em todas as coisas, em todos os gestos, em todas as atitudes, Deus está olhando essas coisas. E nada disso vai se frustrar por causa do propósito de Deus. Você pode ouvir um grande líder falar que tal nação tem poder para destruir o mundo. A nação tal tem uma capacidade bélica que pode destruir o mundo várias vezes. Tudo bem,
pode se juntar todas as nações com todas as bombas e mandar para acabar com tudo. Isso vai acontecer? Eu afirmo que não. Não bem grande. Isso não acontece. O homem jamais vai destruir o mundo. Jamais. Ele pode destruir um pedacinho. Matar um, matar outro, mandar uma bomba aqui, outra ali. Mas destruição em massa, pode prestar atenção no que eu estou falando, não destrói. Sabe por quê? Porque o homem não tem poder para frustrar os planos de Deus. Deus tem um plano para salvar a humanidade. E se o homem, com todo o seu poder, com toda a sua tecnologia, achar que pode destruir e acabar com tudo, Deus não vai permitir. Porque se o homem destrói tudo, onde que os planos dele vão se concluir? Como que Yeshua vai voltar? Se o homem consegue destruir Israel, como que o nosso Senhor e Salvador vai voltar? Entende por que às vezes Israel é atacada e às vezes o míssil cai no mar, ou às vezes o programa de defesa deles já capta e intercepta aquele míssil a 70 quilômetros de distância. Israel consegue destruir um míssil tanto a 70 quanto a 4 quilômetros. Até 4 quilômetros ela consegue interceptar um míssil. Então pode ser pela tecnologia de Israel, mas pode ser também pelo poder de Deus. Então o homem já tentou várias vezes entrar ali, o homem tenta até hoje roubar ali, minar aquele povo, mas ele não consegue, porque há um plano de Deus sobre aquela terra, há um plano de Deus sobre as nossas vidas. Então o homem pode ser o que for, pode ter o poder que ele quiser, que ele não vai conseguir destruir esse mundo, porque ele não vai encostar nos planos, no projeto de Deus, no plano de redenção com seu Filho Jesus. Com todo esse trabalho de vir, de aplicar a palavra de Deus, de morrer para nos salvar, e aí o homem, porque tem bombas, vai destruir o mundo? Eu digo que não, Deus não vai permitir. Ele pode até lançar bombas. Eu falava isso com o meu cunhado, falei com ele, estávamos conversando um pouco de política e entre várias outras coisas, comunismo e por aí vai. E aí eu falei com ele, falei, olha, o homem pode até mandar uma bomba nuclear para destruir o mundo, mas ele não vai frustrar o plano de Deus. Ou Deus vai pegar essa bomba, vai mandar lá para o espaço, ou ele mesmo vai consumir ela na palma de sua mão, ou vai mandar cair no mais profundo oceano. Mas destruir o mundo, o homem não consegue, porque ele não pode atrapalhar os planos de Deus, as profecias que Deus tem, o tempo para que o nosso Salvador volte, o local aonde ele vai voltar. O homem não tem como colocar a mão, não tem como destruir. Então é por isso que eu tenho a total confiança na soberania de Deus mediante ao poder terreno. Pode entrar uma pessoa aqui e me metralhar, eu vou morrer, não vou? Correto? Mas os planos de Deus vão parar? A minha vida vai acabar, mas os planos de Deus não. E se Deus não quiser que eu morra, eu não vou morrer. Porque ainda não estava no tempo dele a minha morte. Está entendendo? Então, o homem pode ter o poder que for. O homem pode ter o dinheiro que ele quiser. Muitos cargos sob suas ordens, mas todos eles estão debaixo das ordens de Deus. Nada vai frustrar os planos de Deus. Nada vai frustrar a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Nada vai frustrar, porque o homem não tem esse poder. E é por isso que nós temos que confiar, nós temos que fazer a nossa parte de orar. E aí eu quero concluir lendo para vocês Gênesis 11. Porque aqui eu me baseio na soberania de Deus. Gênesis 11, de 1 a 9. Antes de ler Gênesis 11, de 1 a 9, Deus tinha dado uma ordem para o homem.
crescei e multiplicai, enchei a terra. Aí em Gênesis 11, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Quantas linguagens? Então todo mundo entendia todo mundo. Você podia viajar dias, você ia chegar lá, encontrar uma pessoa e ia falar no mesmo idioma que ela, correto? Havia uma só maneira de falar. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem os tijolos, e servirão de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade, e uma torre, cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo que intentam fazer, ou seja, ninguém vai intervir nisso daí, não? Né? Eles estão achando que eles vão conseguir chegar onde eles querem, o projeto deles é ficar aqui, se tornarem célebres, né? Serem invencíveis e não fazer aquilo que Deus mandou? Aí, verso 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desta arte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade, e chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Entenderam? A intenção do homem pode ser uma, mas ela não vai sobrepujar a intenção de Deus, nunca. Nunca. O homem pode ter o poder que for, o que eu já falei aqui, o desejo deles era ficar ali, mas o que Deus falou? Enchei a terra e multiplicai, frutificai, espalhem-se. Eles disseram: não, vamos ficar aqui, vamos fazer uma torre, e daqui a gente vai mandar, nós não vamos nos espalhar. A intenção deles era que eles não se espalhassem, desobediência, ficar ali. Deus viu, falou: não foi isso que eu mandei espalhar. Então o que eu vou fazer? Confundiu ali e espalhou. Ninguém entendeu nada. De repente eu estou conversando com o pastor Diogo ali, e aí, pastor Diogo, como é que foi o jogo hoje? Ele não jogou bola hoje não? Não jogou bola hoje. Pastor Diogo, como é que foi o jogo hoje? Estou quebrado. E tal, de repente ele começa a falar uma língua, um dialeto que eu não entendo. Foi: homem, fala direito, eu não estou te entendendo. Então as pessoas, eles nem souberam o que aconteceu, de repente mudou a linguagem. Ou seja, Deus mudou a intenção de todo mundo ali. Vai cada um para um canto, vai construir suas famílias, vai espalhar. A minha ordem é espalhar. A ordem do homem é destruir, a ordem de Deus é guardar, separar. Eu tenho um povo meu, eu tenho um povo eleito, eu tenho um povo separado. Um dia meu filho vai voltar e vai juntar todo mundo para ele. E aí tudo isso vai passar. E a soberania de Deus vai continuar firme e forte. Porque o homem pode ter planos, mas os planos de Deus são muito mais altos que os dos homens. Amém, amados? Eu agradeço a minha oportunidade, aplaudo o Senhor Jesus.